A Segunda Guerra Mundial foi um período de destruição e caos sem precedentes. De 1939 a 1945, batalhas se espalharam por continentes, envolvendo milhões de soldados e civis. A guerra resultou em aproximadamente 70 a 85 milhões de mortes, incluindo muitos civis. Cidades inteiras foram arrasadas, e os horrores do Holocausto revelaram a profunda crueldade humana. Esta guerra mudou o curso da história, influenciando a geopolítica, as economias e as sociedades por gerações. Ao examinar a Segunda Guerra Mundial, podemos aprender lições valiosas sobre a importância da liberdade, da cooperação e da resiliência do espírito humano. As raízes da Segunda Guerra Mundial podem ser encontradas nas questões não resolvidas da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes impôs duras penalidades à Alemanha, levando a dificuldades econômicas e ressentimento. Este ambiente de descontentamento criou um terreno fértil para a ascensão de ideologias radicais. Adolf Hitler, que se tornou chanceler da Alemanha em 1933, prometeu restaurar a antiga glória da Alemanha. Suas políticas agressivas e ambições territoriais alarmaram os países vizinhos. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, levando Grã-Bretanha e França a declarar guerra à Alemanha 2 dias depois. Este ato marcou o início oficial da Segunda Guerra Mundial. A ascensão do nazismo na Alemanha foi um fator crucial que levou à Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha encontrava-se em ruínas econômicas e instabilidade política. Adolf Hitler e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, ganharam apoio ao prometerem a recuperação nacional. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler e rapidamente consolidou seu poder. O decreto do incêndio do Reichstag e a lei habilitante deram-lhe poderes ditatoriais. O regime nazista começou a implementar políticas baseadas em sua ideologia racista e antissemita. Em 1938, a política externa agressiva de Hitler levou à anexação da Áustria e à ocupação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. A invasão da Polônia em setembro de 1939 foi um ponto de virada crítico que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. A estratégia alemã da Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, baseava-se na velocidade e surpresa, usando tanques, aeronaves e infantaria para penetrar e cercar rapidamente as forças inimigas. A Polônia, apesar de sua defesa determinada, não estava preparada para esta guerra moderna. Em um mês, a Polônia foi derrotada e seu território foi dividido entre a Alemanha e a União Soviética. A queda da Polônia demonstrou a eficácia da Blitzkrieg e a crueldade do regime nazista. Após a invasão, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. Esta declaração marcou o início de um conflito mais amplo que em breve engolfaria a Europa e o mundo. A invasão da Polônia foi um prelúdio para as batalhas maiores e mais devastadoras que se seguiriam nos anos seguintes. A Batalha da Grã-Bretanha, travada no verão e outono de 1940, foi crucial na Segunda Guerra Mundial. Após a queda da França, a Grã-Bretanha ficou sozinha contra as potências do eixo. A Luftwaffe lançou uma campanha para obter superioridade aérea. A RAF montou uma defesa determinada, usando radar e táticas eficazes. Pilotos britânicos enfrentaram os aviões alemães em combates aéreos acirrados. Em outubro de 1940, a RAF havia repelido os ataques da Luftwaffe. A Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética, começou em 22 de junho de 1941. Esta campanha militar massiva foi uma das maiores e mais brutais da Segunda Guerra Mundial. O exército alemão lançou um ataque em 3 frentes, visando Leningrado, Moscou e o Cáucaso.
As fases iniciais da invasão foram marcadas por avanços rápidos e ganhos territoriais significativos. Apesar dos sucessos iniciais, o avanço alemão enfrentou resistência crescente. A Batalha de Moscou viu o Exército Vermelho lançar uma contraofensiva bem-sucedida, interrompendo o avanço alemão a poucos quilômetros da capital soviética. A Operação Barbarossa acabou não atingindo seus objetivos, e a União Soviética emergiu como uma força formidável. O Holocausto permanece como um dos capítulos mais sombrios da história humana. O genocídio sistemático perpetrado pelo regime nazista teve como alvo 6 milhões de judeus e milhões de outras vítimas. O Holocausto foi o culminar de anos de perseguição e violência crescentes contra judeus e outras minorias. As políticas antissemitas do regime nazista começaram com discriminação e segregação, mas rapidamente escalaram para a violência e extermínio. Com a eclosão da guerra, os nazistas implementaram a Solução Final, um plano para aniquilar a população judaica da Europa. Campos de concentração e extermínio foram estabelecidos em toda a Europa ocupada. O mundo desconhecia em grande parte a extensão total do Holocausto até a libertação dos campos pelas forças aliadas em 1945. O Holocausto serve como um lembrete severo das consequências do ódio, da intolerância e do poder desenfreado. O teatro de operações do Pacífico da Segunda Guerra Mundial foi caracterizado por batalhas ferozes em vastos territórios oceânicos e insulares. O conflito no Pacífico começou para valer com o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Este ataque surpresa teve como objetivo destruir a frota do Pacífico dos Estados Unidos e garantir o domínio do Japão na região. O ataque levou à entrada formal dos Estados Unidos na guerra. Um dos pontos de virada no teatro de operações do Pacífico foi a Batalha de Midway, em junho de 1942. A Marinha dos Estados Unidos, usando informações coletadas por decifradores de códigos, emboscou a frota japonesa perto do Atoll de Midway. A batalha resultou no afundamento de 4 porta-aviões japoneses, um golpe significativo para as capacidades navais do Japão. O uso de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 acabou forçando o Japão a se render, encerrando a guerra no Pacífico. O dia D foi um ponto de virada crucial na Segunda Guerra Mundial. Em 6 de junho de 1944, as forças aliadas lançaram a Operação Overlord. Apesar de defesas formidáveis, estabeleceram uma posição na Normandia. A queda de Berlim em maio de 1945 marcou o fim da guerra na Europa. As forças soviéticas capturaram a cidade, levando à rendição alemã. O capítulo final da Segunda Guerra Mundial veio com a rendição do Japão em agosto de 1945. O uso de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, combinado com a declaração de guerra da União Soviética ao Japão, obrigou o Japão a se render. Em 2 de setembro de 1945, o Japão se rendeu formalmente a bordo do USS Missouri, encerrando o conflito. O período após a Segunda Guerra Mundial viu mudanças geopolíticas significativas. As Nações Unidas foram estabelecidas em 1945 para promover a cooperação internacional e prevenir conflitos futuros. A guerra também acelerou a descolonização, com muitas colônias buscando independência no período pós-guerra. A Guerra Fria emergiu como um novo conflito global, com os Estados Unidos e a União Soviética como superpotências. As lições aprendidas com a guerra continuam a moldar as políticas globais e nos lembram do valor da paz, da liberdade e da unidade.